Sejam muito bem-vindos de volta ao CC News. O meu nome é Rita e hoje temos uma convidada muito especial, a jornalista multimédia e professora da nova cadeira de CC, Criação Jornalística Digital, Teresa Abcacis. Bem-vinda, Teresa. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Rita. Fala-nos um bocadinho sobre si e o seu percurso profissional. Então, eu comecei no jornalismo multimédia, eu acho que foi em 2007 que eu comecei na Renascença, comecei a fazer vídeos para a rádio. É assim que o meu percurso começou e é assim que eu costumo descrever um bocado o que é o jornalista multimédia. Depois fiquei lá mais ou menos 11 anos na Renascença, na equipa multimédia. Na altura, comecei no online, depois abriram uma equipa multimédia, comecei a fazer as primeiras coisas interativas e a mexer com câmaras e a fazer reportagens também em vídeo. Depois passei por um projeto que se chama o V Digital, que faz parte da Global Média, e estive lá apenas 3 meses. Depois fui para o público, depois do público estive na CNN de Portugal e agora estou no Observador. Como é que descreveria o que é ao certo jornalismo multimédia? Eu acho que aqui a maior dificuldade em descrever o que é o jornalismo multimédia é porque o multimédia engloba muitas áreas, pode englobar muitas áreas diferentes e muitas ferramentas diferentes. Quando falamos em trabalhos para a rádio, sabemos que estamos a falar de som, por exemplo. Quando falamos em televisão, temos obrigatoriamente de falar de vídeo. Na imprensa escrita temos o texto, não é? O multimédia consegue ter um bocadinho destes todos. Por isso é que eu acho que o jornalista multimédia pode ser muitas coisas diferentes Acaba e por ser e ter que ser mais ambivalente, não é? E tem que polivalente. ser, ou também pode ser uma característica da pessoa à partida, não é? A pessoa Claro. pode ter essa inclinação de não querer apenas escrever, apenas fazer áudio, ou apenas fotografar, ou apenas filmar. O que eu costumo dizer é, eu não acho que um jornalista multimédia tem que saber fazer tudo, mas tem que saber procurar aquilo que sabe fazer melhor. Há jornalistas multimédia muito bons que, se forem pegar numa câmara, são uns astros. Estou a falar, por exemplo, de um jornalista de dados, que é, se calhar, uma vertente que surge mais apenas com a parte multimédia e com estas, Uhum. com a tecnologia. Claro que sempre houve analistas de dados, mas era muito mais complexo do que é hoje em dia. Hoje é mais fácil um jornalista pegar num conjunto de dados muito grande e trabalhá-los. E eu acho que isso também faz parte do multimédia e isso também é Uhum. uma vertente que nasceu com o multimédia. Hum. É editora Uhum. da secção de multimédia do Observador. Como é que é o seu dia a dia? Às vezes tenho alguma saudade de ir para o terreno e de Uhum. estar apenas a pensar nas minhas histórias e na forma como as vou contar, a filmar, ou a escrever, ou a fotografar, ou o que é que seja. Mas o meu dia a dia é muito chegar, perceber o que é que a minha equipa está a fazer, fazer um balanço do trabalho do dia anterior ou da semana anterior, tentar perceber quais são os passos a seguir. Tenho muitas reuniões, há sempre muita coisa a acontecer, mas também acho que há um lado interessante que é, e também exigente, da parte de estar sempre a pensar e também estar sempre a ver caminhos para os outros. Ou seja, às vezes tenho saudades de só estar do outro lado a fazer o Uhum. meu trabalho e preocupada com a minha história, mas também gosto do lado de estar a ter essa visão mais global do que os Uhum. outros estão a fazer e estar quase. Às vezes sinto-me secretária, não é? Não te esqueças que amanhã tens isto, e depois tens aquilo, e depois tens de ir ali, e depois É não te mais esqueças de chamar. burocrático, vá. É muito burocrático e também muito de talvez orientar, apontar caminhos, encontrar soluções. Às vezes uma pessoa está presa num sítio e eu chego e vejo as coisas de outra forma, ou juntamos mais dois ou três até, porque acho que uma coisa muito interessante do jornalismo multimédia é esse de juntar muitas disciplinas diferentes e ganharmos às vezes quando trazemos pessoas com outros olhares. Não deve ser fácil também gerir uma equipa de várias áreas diferentes, pronto. Quais são os maiores desafios que encontra no seu trabalho? Eu acho que os maiores desafios têm que ver, se calhar, com os maiores desafios que qualquer jornalista encontra no seu dia a dia, que é há muitas notícias, histórias que se vão repetindo ao longo dos anos
mas nós podemos sempre trabalhá-las de forma diferente e podemos sempre encontrar outras formas de contar o que parecem ser as mesmas histórias. Depois nunca são, não é? Porque as pessoas são sempre diferentes e porque as circunstâncias são sempre diferentes. O maior desafio é mesmo não nos deixarmos cair nessa rotina de fazer as coisas de forma mecânica. Qual é que foi a sua formação académica? Eu tirei o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. Corrija-me se eu estiver errada, mas é a primeira vez que está a dar aulas, certo? Pelo menos na Nova? É a primeira vez na Nova. Ok. Eu já dei uma vez, durante um ano, aulas de também jornalismo multiplataforma e um projeto também digital na ESC, na Escola Superior de Comunicação Social. Está a gostar de dar aulas? Dessa vertente mais académica? Estou. Há uma coisa que eu acho que não conseguimos prever nunca, e se calhar não faz parte apenas do ensino, faz parte também do jornalismo, que é aquilo que as outras pessoas trazem, aquilo que as experiências das outras pessoas. E eu acho que antes de dar aulas não tinha essa noção, do que é que se calhar outra geração ou outras pessoas estão a pensar em novas formas de fazer as coisas. Eu acho que isso é muito interessante, essa interação e essa troca de experiências. Como eu já disse no início, a Teresa é professora da nova cadeira de Ciências da Comunicação, Criação Jornalística Digital. Certo? Como descreveria essa sua cadeira? Bem, posso começar por dizer que, acho que foi na última aula, perguntei quem aqui é que tem a ambição de um dia vir a ser jornalista multimédia e a resposta foi zero pessoas. Zero. Então, para descrever a cadeira, se calhar a minha ambição é conseguir que eu não quero fechar caminhos a ninguém, eu acho que toda a gente deve experimentar tudo, mas conseguir que ao menos tenham a curiosidade de experimentar e de fazer os seus trabalhos também mais ou menos multimédia, conforme as pessoas, não é? Nem toda a gente tem essas aptidões e essa vontade de experimentar as ferramentas multimédia, mas eu acho que a cadeira é um bocado isto de experimentar o que é isto de construir reportagens e histórias para o ambiente digital, seja ele através do áudio, seja ele através do vídeo, seja mais através do texto. Quer dizer, há muitas possibilidades e eu acho que a cadeira é um bocado este laboratório para experimentar. Nesse sentido, quem é que deveria escolher a sua cadeira? Que tipo de aluno e porquê? Que tipo de aluno? Então, eu deixo algumas perguntas aos alunos. Como é que vocês leem notícias? Onde é que leem notícias? Que notícias acham mais interessantes ou que formas de fazer as notícias é que achariam interessante experimentar? E se em alguma destas respostas estiver incluído o telemóvel, o computador ou estas novas que já não são nada novas, tecnologias, acho que deviam dar uma hipótese a experimentar a cadeira, sim. Vez que deixa perguntas aos alunos. Nós também pedimos aos alunos de Ciências da Comunicação que deixassem algumas perguntas para si. Ok, Então, a primeira é: como é que é trabalhar num grande órgão de comunicação e coordenar uma equipa? ok. Às vezes é assim uma torrente que parece que não acaba nunca, porque há muitas vertentes para acompanhar e para estar a par. Outras vezes também é bom porque também temos mais meios, não é? E no multimédia estou sempre a sublinhar isto, quanto mais meios e mais perfis tivermos, melhor. Alguma vez sentiu que perdeu liberdade editorial por estar a trabalhar num grande meio de comunicação? Eu não diria que perdi liberdade editorial, acho que não, acho que nunca perdi a liberdade editorial. Acho que, pronto, não sei se ouviram a conversa desde o início, mas já passei por alguns sítios e consigo perceber que os órgãos têm características diferentes e provavelmente há histórias que vão ser mais bem aceites ou vou ter mais espaço para trabalhar nelas nuns e noutros. Mas acho que em todos consegui fazer coisas interessantes e consegui explorar aquilo que queria. Porquê o jornalismo multimédia para si e como é que surgiu? Como é que surgiu? Pronto, foi logo no primeiro emprego, não é? Dos Uhum. vídeos para a rádio, mas porquê enverdar por essa área? Sei, Porque não um meio mais tradicional, pronto, sim, vídeo na sim. televisão ou rádio? Eu, quando fui para o curso,
O que eu ambicionava ser era jornalista de imprensa, era escrever. Mas havia uma coisa que eu também tinha, e isso eu já tinha antes de ir para o curso, eu sempre gostei de fotografar, eu sempre acompanhei muito o que se passava online, sempre consumi muito internet, sempre tive um blog, tive um site, fiz, costumo dizer que fiz o meu primeiro site na quarta classe, portanto, se calhar havia aí um bocado Jornalista desde pequena, então, de esse certeza. bichinho do online e de trabalhar para este meio que agora temos no nosso bolso. Eu acho que foi um caminho que foi um bocado por acaso, mas também já o conhecia, não é? Para mim foi natural quando fui trabalhar para o online. Até comecei, eu lembro de ter chegado, eu comecei no online da Renascença, ainda não era multimédia. Eu estava sempre a pensar, mas porquê é que não fazemos, porque é que temos aqui só um texto? Porque é que não acrescentamos mais umas imagens? Porque é que não acrescentamos aqui um interativo? Porque estas possibilidades, na verdade, já existem há muito tempo, não é? E, portanto, Não eram, era acho que conjugadas dessa forma, não é? sim, e eu acho que tendo crescido com esta ferramenta, se calhar passei, não sei, se calhar passei muito mais horas ao computador do que passei a ler um jornal, do que passei a ver televisão, do que passei a ouvir rádio, Claro. quando estava a crescer, e por isso foi uma coisa que se foi tornando muito natural. E aliás, hoje em dia, para quem não é da área, o digital acaba por ter uma prevalência muito maior nas nossas vidas, acaba por ser a fonte de informação de muitas pessoas. Portanto, faz Sim, todo o sim. sentido que se invista no digital e lá está, no multimédia. Acha que o jornalismo multimédia ainda é um bocado tabu para muitas das plataformas tradicionais? Eu não acho que seja tabu. Eu acho é que ainda não tem a aposta que poderia ter. Mas como não tem o jornalismo multimédia, como também não tem, se calhar, a grande reportagem, não é? Se for falar Exato. com outras pessoas que fazem grande reportagem, elas vão se queixar da mesma coisa, vão se queixar de falta de meios, vão se queixar de pouco tempo para fazer os trabalhos. Eu queixo-me das mesmas coisas, mas ao mesmo tempo sei que também tive alguma sorte, porque como às vezes estes trabalhos multimédia são muito mais complexos e exigem equipas multidisciplinares e exigem conjugar diferentes ferramentas, não é uma coisa que seja muito fácil de fazer no dia a dia, e ainda bem, eu acho que isso me deu Senão qualquer também. pessoa fazia e podia não ficar bem feito, não é? Sim, e isso também acho que tirava um bocado toda a diferenciação que esta área pode Claro. fazer nos trabalhos que fazemos no dia a dia, sim. Falou da possível falta de recursos, mas sente que, talvez não num grande meio de comunicação, mas nas plataformas mais tradicionais, que ainda há alguma animosidade ou resistência ao jornalismo multimédia? Eu acho que há resistência a partir do momento em que se exige que todos os jornalistas façam tudo. Eu também já passei por isso e já passei por fases em que se achava que era isso que ia acontecer. E eu acho que isso é errado. Assim como existem fotógrafos, assim como existem relatores, assim como existem câmaras, cada pessoa tem o seu papel e não é uma mais-valia saber fazer tudo. Mas eu acho que não sendo uma mais, ou seja, não sendo obrigatório ter que saber fazer tudo, também as pessoas não devem ser impedidas de explorar outras Uhum. áreas e outras formas de contar essas histórias. E aí eu volto sempre ao multimédia. Acho que é uma área onde me sinto bem, estou muito confortável com ela. Sei que nem toda a gente tem essa ideia do jornalismo multimédia, mas para mim é mesmo bom poder estar aqui e poder explorar um bocado também isto, que acabou por ser uma paixão, acabou por ser uma forma diferente de fazer jornalismo de que eu gosto. Vim cá parar por acaso, Convém, dá jeito. mas o percurso, ou seja, eu quando fui para jornalismo também não sabia bem o que era jornalismo multimédia, não pensei, Claro. vou ser jornalista multimédia, mas olhando para trás agora faz todo o sentido. Pegando um bocado no que estava a dizer de que havia quem achasse que ia ser de uma forma ou de outra, Uhum. na sua opinião, o que é que perspectiva para o futuro do jornalismo multimédia? Eu acho que o futuro do jornalismo multimédia tem de estar ligado ao futuro do jornalismo em geral, não é? Se conseguirmos melhores condições, se conseguirmos mais tempo para fazer, a trabalhar as nossas histórias, conseguirmos
condições para ser jornalistas, de sair para a rua, de fazer reportagem, então será um futuro bom. Se, pelo contrário, essas condições não surgirem, será mais difícil. Mas eu acho que esta é uma luta, sim, uma luta diária, não é? Isto, desde que comecei, quer dizer, não comecei em nenhum sítio em que tive todas as condições do mundo, mas também não estive em nenhum sítio em que não tive condições nenhumas para trabalhar. Portanto, isto é mesmo uma busca diária. Mudaria alguma coisa no seu percurso académico ou profissional, sabendo o que sabe hoje? Eu estou sempre a dizer que podia ainda ir tirar um curso disto ou um curso daquilo, mas eu acho que a certa altura também não temos capacidade, infelizmente, para fazer tudo. Se calhar o que eu gostaria de ter apertado mais, gostaria de ter aprendido um bocadinho mais de programação, por exemplo, ou ter explorado um bocadinho mais os dados, mas também, entre tudo o que fiz, acho que também fiz muita coisa, E portanto, também ainda vai a tempo, não. não é? Porque não? É verdade, ainda vou a tempo, é verdade. E por isso, não sei bem, eu acho que, não sei se mudaria alguma coisa, porque eu acho que fui sempre procurando coisas novas e formas diferentes de fazer aquilo que eu tinha que fazer todos os dias. Portanto, acho que se calhar a dificuldade é continuar sempre a fazer isso. Que conselho daria aos aspirantes a jornalistas, quer desta faculdade, quer de todas as outras? Se calhar o que eu diria era para experimentarem, para não terem preconceito, para mesmo em todas as formas de jornalismo, seja ele multimédia, seja ele na rádio, seja na televisão. Às vezes dizemos que a televisão está cheia de clichês e alguma televisão está, mas nem toda. Eu Nem acho tudo que é mau, nem tudo é bom, não é? em todos os meios, nós é que temos também de encontrar a nossa forma de fazer jornalismo e se calhar eu acho que existe espaço em todos os meios para fazer bom jornalismo e portanto eu digo para experimentarem. Quase toda a turma levantou o braço quando disse que é quando falámos de jornalismo de imprensa. Eu espero que encontrem esse caminho, mas também espero que não, ou que não deixem de experimentar ou de fazer jornalismo se o caminho não for o de Ou seja, que não imprensa. se Não limitem se à opção limitem, inicial, não é? exatamente, sim. Quando não temos convidados, que é a primeira vez que temos também neste caso, o Ok. conceito é apresentar as notícias da quinzena. Uhum. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de uma dinâmica diferente e vou-lhe perguntar para si quais Uhum. foram as notícias que marcaram as últimas semanas. Epá! As notícias que marcaram as últimas semanas. É um bocado difícil descolar do ambiente político que Sem vivemos, não dúvida, é? sem dúvida. A formação do governo, a tal polémica ou não da eleição do novo Presidente da Assembleia da República, Que eh, deu muito que falar, não que é? deu muito que falar, mas que já era previsível e que já vai fazendo um bocado parte desta forma, não sei, do nosso dia a dia. Eu já estou a pensar só quando é que há as próximas eleições, depois às tantas estou a dar por mim a vez, não, eu não posso pensar assim, isto é uma coisa que nós, ao mesmo tempo que estamos a ver o que está a acontecer, também Já estou a estamos um pensar no que vai bocado, acontecer depois. exatamente, e se calhar a achar, a normalizar aquilo que pode Claro. acontecer depois. Portanto, também tive uma semana de férias e tentei desligar um bocado as notícias, mas sim, eu acho que é o ambiente político e este novo governo, os novos ministros, portanto, estamos aqui cheios de uma energia renovada para mais um governo, vamos ver. E aí vai. Disse, agora só mesmo para terminar, falou que esteve de férias e que tentou desligar-se. Quanto jornalista, se consegue mesmo desligar-se da atualidade e das notícias? Não, Resposta não. simples. Sim, a resposta simples é não. A resposta mais longa é assim, eu tento sempre saber os destaques do dia e o principal do dia. Não quer dizer que esteja sempre que leia tudo e que o meu dia passe só a consumir notícias. Eu acho que dá para dosear, não é? E às vezes também gosto de. Há muitas notícias que não têm a ver com a atualidade ou reportagens e eu até gosto mais de ler esse tipo de trabalhos. Portanto, desligar do mundo é difícil, mas Mas não é impossível. não é impossível. Sim.
Muito obrigada, Teresa, por aceitar o Obrigada. convite. A primeira convidada do podcast Ai. CC News. Muito obrigada por terem ouvido até agora. Sigam o Necon nas restantes redes sociais, ouçam os nossos outros podcasts.